Psicografia é a realização da escrita ou desenhos em um estado alterado de consciência, podendo a pessoa, ao mesmo tempo, estar ocupada mentalmente em outra leitura ou conversando. Assim como há psicografia ou escrita automática, há também desenhos, pintura, escultura, música e outras artes executados totalmente inconscientes. Exemplos: o operário Augustin Lesage foi um excelente pintor sem nunca ter estudado pintura. A senhorita Helena Smith desenhava em transe estranhas paisagens que ela dizia serem de Marte. Iola Catera foi um destacado músico em estado de transe. Há muitas experiências de pessoas que, em estado hipnótico, realizam verdadeiras obras de arte. Automatismo e treino. O automatismo pode ser conseguido pelo treino, onde a pessoa, encostando levemente um lápis no papel, após o espaço de 10 ou 15 minutos, forçando um estado alterado de consciência, começará então a sentir impulsos, produzindo riscos no papel. Depois se formarão letras, e após algum treino, palavras cada dia mais legíveis. Com o tempo, as pessoas mais propensas a este automatismo e cisão da personalidade poderão escrever inconscientemente e a velocidade muito rápida páginas e livros inteiros. Habilidades. Pode-se escrever da direita para a esquerda, invertendo as letras de forma que só olhando-as no espelho se possam ver, imitando-se perfeitamente a letra de outra pessoa e de muitas outras formas. E essas são habilidades que até conscientemente podem ser adquiridas e treinadas. Quando treinamos nosso consciente durante muito tempo para fazer uma determinada tarefa difícil, a execução de tal tarefa vai se tornando automática, como é o ato de dirigir, ou quando um pianista toca rapidamente uma música de alta complexidade. É evidente que não está conscientemente transmitindo a cada um dos dedos das mãos as instruções para apertar cada tecla naquela velocidade e precisão. Trata-se, evidentemente, como em outras práticas, de automatismo em maior ou menor grau, devido à atividade inconsciente, com memória, agilidade, comando e precisão. Inconsciente. A psicografia surge do inconsciente. Se não, é um truque em que a pessoa treina escrever rápido sem olhar para o papel, mas sabe o que escreve. O psicógrafo escreve sem saber o que escreve, automaticamente. Pode ter consciência de que está escrevendo, mas não do que está escrevendo. No automatismo ou escrita automática, o consciente não intervém. Ao ler, depois de sair de uma espécie de transe, o que escreveu, o psicógrafo pode ficar surpreso, achando que aquele texto não é dele. Há experiências em hipnose, onde o hipnotizado escreve um texto com a mão, enquanto lê em voz alta outro texto completamente diferente. O conteúdo das psicografias. A psicografia não é um fenômeno parapsicológico, e sim psicológico, onde, em estado alterado de consciência, o inconsciente é estimulado e treinado. A regra geral é que o psicógrafo manifeste conhecimentos normais, modificados ou não, arquivados no seu inconsciente. Porém, excepcionalmente, podem aparecer informações captadas por vias parapsicológicas, telepatia ou hiperestesia indireta do pensamento. Nosso inconsciente
tem a capacidade de inteligência e memória superior ao consciente. A maioria das psicografias são simples e repetitivas, mas podem também ser elaboradas e talentosas. Alguns psicógrafos podem escrever em línguas estrangeiras desconhecidas do consciente, mas inconscientemente podem ter aprendido ou memorizado palavras ou frases. Helena Smith psicografou uma língua que dizia ser de habitantes do planeta Marte. Essa língua marciana era semelhante ao idioma de Helena, o francês, mas com uma gramática própria. O talento e inteligência do seu inconsciente criou essa língua e dramatizou como sendo do planeta Marte, pois nessa época achavam que havia vida em Marte. Atividade rápida. Um outro aspecto relacionado ao inconsciente é a velocidade da escrita automática. Geralmente, a mão do psicógrafo age num ritmo muito rápido, sem pausas. A velocidade é típica dos automatismos, estados alterados de consciência, e outras manifestações do inconsciente. Um exemplo da velocidade rápida no nosso inconsciente é no sonho, quando ocorre o movimento rítmico dos nossos olhos, a fase REM, onde nossos olhos se movem rapidamente sob as pálpebras. No sonho, por exemplo, em 1 minuto pode acontecer cenas, conversas, situações que, para serem contadas estando a pessoa acordada, seria necessário muito mais tempo. A superstição considera a psicografia como devida aos espíritos, demônios e outras entidades que não são do nosso mundo. Muitos atribuem ao além o conteúdo das psicografias, da mesma maneira que os gregos e romanos atribuíam às musas a inspiração e os sonhos às divindades. Dependendo do ambiente que a pessoa vive e da cultura ou fé religiosa que tem, irá atribuir as psicografias ou a espíritos ou entidades sobrenaturais, ou demônios, fadas, gnomos, ou até extraterrestres. Pura superstição. Toda a ação, na verdade, é do inconsciente.